Olá, sou a professora Cissa. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Explicando um pouco mais. Para você que já participa das nossas aulinhas online, um super beijo. E se você é novo, eu quero te convidar a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Aqui em nosso canal nós temos aulinhas de português, de matemática, ciências naturais, artes manuais. Então com certeza tem uma aulinha muito especial esperando por você. Hoje nós iremos trabalhar uma interpretação de texto. Então vamos explorar ao máximo aqui esse nosso texto, tá bom? Lembrando, sempre que eu vou falar sobre interpretação de texto, sobre leitura, eu sempre digo que é necessário você fazer, no mínimo, 2 vezes a leitura do seu texto. Para quê? Para que no primeiro momento você compreenda o assunto geral do texto e a partir da segunda leitura você possa perceber, ter a visão dos detalhes sobre aquele assunto, começar a entender o assunto do texto. E, se necessário, faça uma terceira leitura, tá bom? Então aqui vamos fazer a primeira leitura para nos familiarizar com as palavras e ter esse primeiro contato com o nosso texto. O nosso maior presente. Quando vai se aproximando o Natal, tudo fica tão diferente. As ruas ficam mais cheias de pessoas, andando atarefadas de um lado para o outro, preocupadas com os presentes. As casas começam a se enfeitar com árvores, luzes coloridas e guirlanda nas portas. As cores, as luzes e os enfeites luminosos deixam a cidade num clima acolhedor de festa. Músicas natalinas, ao som de harpas, antecipam ainda mais a esperança do grande dia. É Natal, tempo de festejar o nascimento de Jesus, o nosso maior presente. Graça Batitucci. Então, nessa primeira leitura, eu já tive a compreensão de que eu pude perceber que se trata de um período que aparentemente aqui é muito especial, né? Que coisas especiais acontecem nesse período. Aqui fala sobre o Natal, mas tem diversos acontecimentos que vão surgindo aos poucos. Então eu vou fazer uma nova leitura para compreender melhor que acontecimentos são esses que vai falar sobre Natal. Legal? O nosso maior presente. Quando vai se aproximando o Natal, tudo fica tão diferente. As ruas ficam mais cheias de pessoas, andando atarefadas de um lado para o outro, preocupadas com os presentes. As casas começam a se enfeitar com árvores, luzes coloridas e guirlandas nas portas. As cores, as luzes e os enfeites luminosos deixam a cidade num clima acolhedor de festa. Músicas natalinas, ao som de harpas, antecipam ainda mais a esperança do grande dia. É Natal, tempo de festejar o nascimento de Jesus, o nosso maior presente. Graça Batitucci. Então agora eu já tenho uma percepção muito melhor do texto, da nossa leitura. Vamos então começar a nossa interpretação? Então vejamos, número 1, qual é o título do texto? Onde é que fica o título do texto? O título do texto fica o quê? Na parte superior do nosso texto. Título fica sempre o quê? Na parte de cima, o nosso maior presente. Como é que eu vou responder? Qual é o título do texto? O título do texto é o nosso maior presente. Ponto. Como eu sei que eu vou começar aqui, ó, o título do texto é,
Por quê? A minha pergunta diz, qual é o título do texto? Então, eu vou tirar aqui, ó, o qual. Tá vendo? Qual, eu vou começar daqui, ó. O título do texto é o nosso maior presente. Então, preste atenção, faz direitinho, que na pergunta sempre tem o início da sua resposta. O título do texto é o nosso maior presente. Número 2. Qual é o nome da autora? O nome da pessoa que escreveu. A autora é a pessoa que escreveu. Geralmente, o nome do autor, o nome da autora, ele vem ou aqui logo abaixo do título, geralmente aqui nesse espacinho, aqui no cantinho, ou na parte inferior do texto, aqui embaixo, ó. Então, qual é o nome da autora? O nome da autora, letra maiúscula, início de frase, o nome da autora é Graça Batitus. Legal? Está conseguindo acompanhar? Muito bem. Número 3. De acordo com o texto, qual é o nosso maior presente? Vamos ler o texto. Quando vai se aproximando o Natal, tudo fica tão diferente. As ruas ficam mais cheias de pessoas andando atarefadas de um lado para o outro, preocupadas com os presentes. As casas começam a se enfeitar com árvores, luzes coloridas e guirlanda nas portas. As cores, as luzes e os enfeites luminosos deixam a cidade num clima acolhedor de festa. Músicas natalinas, ao som de harpas, antecipam ainda mais a esperança do grande dia. É Natal, tempo de festejar o nascimento de Jesus, o nosso maior presente. Então aqui, de acordo com o texto, qual é o nosso maior presente? Eu posso colocar aqui que o meu maior presente seria ganhar um celular. Meu maior presente seria ganhar um computador? Não. Uma bicicleta? Também não. Por quê? Aqui diz, ó, de acordo com o texto. Então, eu tenho que responder conforme o texto está dizendo qual é o nosso maior presente. E o que o texto diz? Aqui embaixo, ó. É Natal, tempo de festejar o nascimento de Jesus, o nosso maior presente. Então, aqui no texto diz que o nosso maior presente é o nascimento de Jesus. Compreendeu? Então, assim, se você estiver respondendo, fazendo uma interpretação, e lá na pergunta tiver de acordo com o texto, fique esperto, não coloque sua resposta pessoal, tá bom? Para que não ocorra de você responder errado. Então, de acordo com o texto, qual é o nosso maior presente? Como eu vou responder? Muito bem, o nosso maior presente é o nascimento de Jesus. Mas se eu escrever de outra forma aqui, se eu colocar assim, de acordo com o texto, é o nascimento de Jesus, também vai estar correto, tá bom? Então aqui a sua resposta pode começar daqui. O nosso maior presente é o nascimento de Jesus, ou, de acordo com o texto, é o nascimento de Jesus. Bacana? Número 4. Como ficam as ruas quando vai se aproximando o Natal? Quando vai se aproximando o Natal, tudo fica tão diferente. As ruas ficam mais cheias de pessoas andando atarefadas de um lado para o outro, preocupadas com os presentes. Então, como ficam as ruas? A resposta completa é tudo isso aqui, ó. Até aqui, ó.
com os presentes. Por quê? Aqui está dizendo que as pessoas, elas ficam o quê? Andando de um lado para o outro. Mas por que elas estão andando de um lado para o outro? O texto justifica, porque elas estão preocupadas com os presentes. Então, para que fique de forma completa, correta, você precisa colocar até o ponto. Se você colocar apenas ficam mais cheias de pessoas, vai estar incompleta a sua resposta. Então, como ficam as ruas quando vai se aproximando o Natal? As ruas ficam mais cheias de pessoas andando atarefadas de um lado para o outro, preocupadas com os presentes. As ruas ficam mais cheias de pessoas andando atarefadas de um lado para o outro, preocupadas com os presentes. Número 5. Como ficam as casas nesta época do ano? Então, paramos aqui, né? As casas começam a se enfeitar com árvores, luzes coloridas e guirlanda nas portas. Então, como ficam as casas nessa época do ano? Então, é isso aqui, ó. As casas começam a se enfeitar. Então, nesta época do ano, as casas começam a se enfeitar com árvores, luzes coloridas e guirlanda nas portas. Número 6. O que deixa a cidade? Então, nós já falamos das ruas, das casas, e agora o que deixa a cidade num clima acolhedor de festa na época do Natal? As cores, as luzes e os enfeites luminosos deixam a cidade num clima acolhedor de festa. Então, achamos aqui, ó, o que deixa a cidade num clima acolhedor de festa na época do Natal. Então, na época do Natal, vou marcar aqui de forma diferente para não confundir com a partezinha de cima, ó, tá? Então, aqui, na época do Natal, as cores, as luzes e os enfeites luminosos deixam a cidade num clima acolhedor de festa. Então, terminamos aqui a parte da interpretação do texto. Vamos trabalhar ainda mais esse texto. Eu tenho aqui, ó, quantos parágrafos tem o texto. Então, vamos contar aqui quantos parágrafos tem esse texto. Sabemos que o parágrafo é aquela linha que não começa aqui juntinho, ó. É aquela linha que começa com um espacinho de pelo menos um intervalo de um dedinho, não é isso? Então, vamos contar quantos parágrafos tem o texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos parágrafos tem o texto? Como você iria responder? O texto tem 6 parágrafos. Muito bem. Qual é o nome do instrumento musical que aparece no texto? Ah, agora eu já sei, eu já li o texto, não é isso?
Olha aqui, músicas natalinas ao som de harpas antecipam ainda mais a esperança do grande dia. Mas como eu sei que harpas é um instrumento musical? Se eu nunca ouvi falar desse instrumento, como eu vou saber identificar? Ora, a parte que fala de música aqui, ó, músicas natalinas, é essa daqui. Músicas natalinas ao som de harpas. Então só pode ser harpas. Por quê? Vai ser o quê? O instrumento que vai transmitir o quê? Som. Som de quê? Som de músicas natalinas. Então, mesmo que você não conheça um instrumento, você consegue identificá-lo. Tá bom? Você não precisa colocar aqui harpas, porque aqui está dizendo, ó, qual é o nome do instrumento musical. Aqui está dizendo que é o som de harpas, então são várias, né? Então aqui está perguntando qual é o nome do instrumento musical. Você pode colocar apenas harpa. Ah, professora Cissa, se eu colocar harpas, vai considerar errado? Não, não vai. Mas se você colocar harpa, aqui nesse caso é o correto. Tá bom? Retire do texto 3 palavras no plural. Riscamos muito o nosso texto, né? Mas aqui nós temos várias, ó. Quando vai se aproximando o Natal, tudo fica tão diferente. Ó, aqui, ruas ficam mais cheias de pessoas. Olha aqui, tem muitas palavras com plural, ó. Presentes, casas, árvores. Tô circulando só algumas, tá bom? Ó, luzes coloridas, portas, guirlandas, cores, músicas. Então aqui, 3 palavras no plural. Vou colocar aqui ruas, pessoas e... Aqui está pedindo 3. Então, ruas, vírgulas, pessoas e... Vou colocar casas. Casas. Tá? Então, assim... Da primeira para a segunda, você utiliza uma vírgula. Para a última palavra, você coloca o e. Ruas, vírgula, pessoas e casas. Um nome próprio. Nós sabemos que nome próprio é o nome de pessoas. Então, um nome próprio. Retire do texto. Eu vou pegar aqui a escritora? Não, a escritora não está participando aqui dentro do texto, né? Porque o nome da escritora aqui, nós sabemos que é um nome próprio, né? É um nome de pessoa. Porém, ela não está inclusa aqui, ó, dentro do texto. Tá bom? Então, um nome próprio. Eu tenho aqui, ó, Natal. Eu tenho aqui Jesus. Então, um nome próprio. Vou colocar aqui Jesus. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero ter ajudado. O nosso texto ficou assim meio riscado, meio bagunçado, mas é que eu faço assim para que fique mais fácil a compreensão. Espero ter ajudado. Um grande beijo. Façam boas interpretações. Preste bastante atenção quando você estiver fazendo a leitura de um texto. Um super beijo e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.